Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Cleiton, amigo de vocês, falando aqui da cidade de Xanxerê. Estamos mais um dia para mais um vídeo, mais uma reflexão diária, algo que aquilo que o Senhor tem nos entregado nesses dias. Semana passada eu não consegui fazer os vídeos, até peço desculpa para vocês, perdão, mas é que eu estava no Paraná e foi uma semana muito corrida, né? Nós não vivemos disso, a gente faz isso aqui com amor por causa do reino. Nosso intuito é que você conheça um pouquinho da palavra, que você conheça um pouquinho de Jesus, que você reflita um pouquinho mais sobre as coisas do Senhor, mas não é com interesse nenhum monetário, nem financeiro, tá? Então eu tenho um trabalho, né? Eu exerço, eu tenho uma pequena empresa, então eu estava muito assim atarefado e eu não consegui parar para gravar um vídeo, ter um tempo de oração com o Senhor, mas essa semana, graças a Deus, nós normalizamos as nossas vidas e estamos aí. Então, dando sequência, querido, nas séries Gênesis, o início de todas as coisas, nós vamos falar hoje sobre a venda da primogenitura de Esaú para Jacó, tá? Então, vai estar lá em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27. Vai estar escrito assim: E os meninos cresceram e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque o amou, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Aqui nós já podemos observar, querido, que os dois filhos de Isaque, que nasceram, né, gêmeos, e o Senhor tinha falado, se você assistiu o vídeo passado, que sairia duas nações e que o menor serviria ao maior. O mais novo serviria ao mais velho, na verdade. Então nós vamos observar que aqui as coisas elas começaram a caminhar para aquela palavra profética. Um gostava de caçar, gostava da agricultura, gostava de trazer os agrados da sua caça para o seu pai, que era o Esaú. E o Isaque o venerava, por causa das coisas naturais. E o Jacó era um homem simples, que habitava em tendas, e sabia cozinhar porque a mãe dele ensinou ele a cozinhar. Então aqui nós vemos a diferença dos dois, né? Aí vamos dar sequência no nosso texto para a gente se aprofundar mais um pouquinho na reflexão. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dai-me de comer, rogo-te um pouco desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? Então, querido, nós podemos observar aqui que a primogenitura era algo precioso naquela época. O filho mais velho, ele tinha direito de receber a metade ou no mínimo 2/3 da herança que seu pai iria passar para os filhos. Então ele já saía com o dobro da bênção, digamos assim. E ainda, aqui na parte espiritual, o Isaac, no final da sua vida, ele iria abençoar e iria no mundo espiritual profetizar a bênção sobre o filho mais velho, porque era desse tipo de costume da época, né? Mas como a palavra profética era para a vida de Jacó, e Esaú desprezou a primogenitura, a sua primogenitura, aqui se cumpre aquela palavra que foi dita a Rebeca, né? Então, Esaú chega do campo, com muita fome, né? Meio desfalecendo, a Bíblia fala desfalecendo, e Jacó tinha um prato de lentilha pronto. Aqui, querido, nós podemos observar um ponto. Homens cansados, eles negociam valores. Então, nunca vá tomar uma decisão cansado. Nunca saia da sua casa para fazer uma decisão quando você está cansado. Coma, jejue, ore, mas quando você for tomar a decisão, estar em guerra, esteja firme, esteja forte. Durma bem, coma bem, se alimenta bem, conversa, tenha conselhos, mas não tome a decisão cansado. Porque se você tomar a decisão cansado, querido, você vai correr o risco de entregar algo precioso que é teu por direito por um prato, digamos, de lentilha, por algo sem valor. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é isso. A segunda coisa, Esaú desprezou aquilo que o Senhor deu para ele.
Esaú falou, para que me importa essa primogenitura se eu estou morrendo? Querido, quem que morre de ficar alguns dias sem comer? Eu acredito que de repente não era mais do que 2 ou 3 dias. Eu já fiz jejum de 2 dias, 20, 48 horas a semana retrasada. Querido, nem fome me deu. Deu aquela vontade de comer mais por causa da ansiedade e tal, mas não dá fome. E eu conheço pessoas que jejuam 7. O nosso próximo pastor Vanderlei, ele jejuou 40 dias no começo da caminhada dele. E outros pastores escreveram livros sobre jejum, o pastor Luciano Subirá, jejuou mais de 2 vezes, acho que na vida dele, 40 dias, e diz que não teve fome. Então, isso aqui é algo de ansiedade. Ele estava ali querendo comer, mas ele estava cansado, e aí ele desprezou aquilo que o Senhor deu para ele. Ele desprezou. Ele falou, de que me serve essa primogenitura? Do que me serve? E muitas vezes na nossa vida nós estamos assim, querido. Deus nos entrega algo precioso para nós, mas nós desprezamos. Nós pegamos aquilo que o Senhor entregou e dizemos, não, nós não somos capazes. Hoje Deus me entregou o dom da comunicação. E esse é um dom que aonde eu chego eu tenho facilidade, porque é algo que o Senhor me entregou. E quando eu entendi que eu precisava me movimentar também no reino de Deus, eu abri esse canal e comecei a pregar. Hoje eu tenho poucas visualizações, eu tenho poucos inscritos no meu canal, mas eu sei que o tempo ainda não é agora. Mas eu não estou parando de fazer. Eu estou fazendo porque quando Deus me entregar algo maior, eu também não parei nesse meio tempo nas pequenas coisas. Então, aquilo que o Senhor te entregou, querido, multiplica. Faça como aquela parábola dos talentos, não enterre o teu talento no chão, mas faça negócio e faça com que esse talento multiplique na vida de outras pessoas. Se você tem uma palavra, comece a fazer. Deus, ele não te julga por você fazer errado, mas ele te julga pelo que você não faz. Ele pode te julgar por aquilo que você não fez, não por aquilo que você fez e de repente não fez com tanta maestria. E ele vai te ajudando a você crescer. Amém? E aí no 32 diz assim, no 33, e Jacó disse, jura-me neste dia, e ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então nesse dia, Esaú entregou aquilo que era mais precioso para a vida de Jacó. Ele desprezou aquilo que o Senhor deu para ele. Então, querido, nós temos que cuidar com as pessoas interesseiras. Jacó, nessa vez, ele estava cumprindo algo profético, mas ele estava esperando uma oportunidade para passar a mão naquilo que não era dele. E ele não roubou. Olha só que engraçado, as pessoas dizem às vezes que Jacó roubou a primogenitura de Esaú, mas não. Se Jacó tivesse roubado a primogenitura de Esaú, Deus não tinha aceitado. Mas Esaú vendeu. Então aquilo que o Senhor nos entrega, a única pessoa que pode entregar na mão dos outros somos nós, eu e você, nós mesmos. Ninguém vai roubar, nós entregamos. Então não podemos reclamar às vezes de algumas situações que nós perdimos as coisas, porque nós acabamos deixando aquilo como não era importante, fazendo com que aquilo se tornasse de repente irrelevante e acabamos perdendo aquilo que o Senhor nos entregou. E aí nós muitas vezes culpamos os outros, não, culpa é si mesmo. Coloca a culpa em você. Sabe quando que você vai perceber que você está maduro espiritualmente? Quando você para de enxergar o pecado dos outros e apontar o dedo para os outros e começa a enxergar o seu. Aí sim você começa a ter maturidade espiritual. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite. Nós finalizamos por aqui, tem mais coisa para falar, mas eu não quero prolongar. Que você possa refletir aquilo que o Senhor te entregou nesses dias. Se você estiver cansado com alguma coisa, peça ao Senhor descanso, descanse, reflita, peça conselho e não venda aquilo que o Senhor te entregou por poucas coisas. Na verdade, aquilo que o Senhor te entregou, não venda por dinheiro nenhum. Faça o contrário, faça isso render na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.